Salve galera, beleza? Que bom que você está aqui em mais um estudo bíblico da nossa quinta-feira. Eu tô aqui com meu mano, meu brother, pastor Ricardinho. Como é que você tá, mano? Fala, pastor Davi, tudo certo? Como é que você tá, mano? Graças a Deus, tudo tranquilo. Fala, galera, tudo bem com vocês? Hoje vai ser top porque a gente vai fazer algo diferente, mano. O que a gente vai fazer hoje, Davi? Cara, hoje a gente vai fazer umas paradas aí, respondendo algumas perguntas que são recorrentes no mundo cristão. Demorou. Então vamos lá. Posso Vamos mandar nessa, a boa pra você? Vamos nessa, já manda logo de cara. Vamos mandar direto então, hein, mano? Vai. Vamos lá. Davi, o que é imanência, mano, e transcendência dentro da teologia? Beleza, imanência e transcendência. Transcendência significa que Deus, ele é superior, ele está acima, ele é exterior à criação. Como assim? Por exemplo, imagina que você fabrica um relógio de bolso, certo? Você não é parte desse relógio de bolso. Mas mesmo que você não seja parte, você está, como posso dizer, no mesmo universo, no mesmo mundo que esse relógio de bolso. Deus não. Deus, ele nos criou, ele criou o planeta Terra, porém ele está acima do universo, acima do tempo, acima das leis da física. Esse é o atributo da transcendência de Deus. Ou seja, Deus transcende. A transcendência de Deus tem a ver com a eternidade dele Tem. e a temporalidade dele? Tem. Porque, por exemplo, se você pensa no tempo, as coisas elas tiveram um início, certo? Ok, perfeito. Então, você esticar uma timeline, você tem tipo o dia 1, né? Tipo, no início criou Deus os céus e a terra. Então, você tem o início do universo aqui. E o universo, claro que Deus vai restaurar depois, mas você tem um início. Então você tem uma linha do tempo. Agora, Deus não está aqui no início, Deus está fora, sacou? Deus está fora acima. do tempo. Isso. Deus é atemporal. O tempo não influencia Deus em nada. É isso. Por isso que a gente fala que ele é transcendente e eterno também. Sim. Só um ser eterno pode ser transcendente. Sim. Agora, quando a gente fala da imanência, a gente já fala o contrário disso? É porque mesmo Deus sendo transcendente, Deus é imanente. O que significa a imanência? Significa que Deus, estando acima da criação, ele ainda assim interfere na nossa vida, na nossa história, no mundo em geral. Ou seja, ele participa do mundo que ele criou. Sim. E se revela na pessoa de Cristo. Eu acho Sim. que a maior prova da imanência de Deus está na pessoa de Cristo. Com certeza absoluta. Mano. Porque o próprio Cristo diz, né? Quem vê a mim, vê o Pai. Então, transcendência é Deus fora do tempo. Imanência é Deus dentro do tempo se revelando na pessoa Deus de Cristo. agindo na nossa vida, sabe? Deus derramando graça, graça comum, graça especial. Beleza, mano. Top. Mas agora vem uma pergunta aqui interessante, mano. Vá. Essa aí eu tô doido pra ver você responder, mano. Todo cristão que é batizado com o Espírito Santo fala em língua ou não? Não. A resposta é não, mano. Claro que não. Independente da teologia do batismo do Espírito Santo, a gente pode gravar um episódio só sobre batismo do Espírito Santo, porque existem pelo menos duas linhas aí. Uma dúvida da galera é essa. Pô, eu vim pra igreja, recebi o Espírito Santo, eu já tenho que falar em língua ou não? Porque tem pessoas que elas se sentem muitas vezes triste, chateada, acha que não tem o Espírito Santo, acha que não tá fazendo a vontade de Deus porque não fala em língua. Sim. Por isso que essa pergunta é relevante. Esse pensamento, ele vem da teologia pentecostal, que é muito forte no Brasil e muito presente na realidade das pessoas, onde a pessoa acha que ela recebeu o Espírito Santo porque ela orou em línguas. Algumas igrejas pentecostais tradicionais, elas acreditam que a pessoa, o sinal que essa pessoa recebeu o Espírito Santo é que ela orou em línguas. É que ela orou em línguas. Entendeu? Mas a gente, como batista, a gente não acredita nisso. Pelo contrário. E, na realidade, com todo respeito aos nossos irmãos pentecostais, que Deus abençoe, eles fazem muita coisa legal, mas nesse ponto eles estão completamente errados. Ok, perfeito. Vamos lá, próxima pergunta. Essa acho que todo mundo gostaria de saber. Calvinismo ou arminianismo ou nenhum dos dois? Essa pergunta é polêmica. Por quê? Porque eu simpatizo com praticamente todos os pontos do calvinismo. Ok, perfeito. Deixando bem claro que... Você vai fazer essa pergunta pra mim também ou não? Vou, lógico. Ah, tá. Eu simpatizo com praticamente todos os pontos do calvinismo. Porém, existem algumas coisas da teologia calvinista que não dá pra gente abraçar, sabe? Mas, por que eu simpatizo? Por causa do contexto histórico de onde surgiu essa teologia, que foi algo muito necessário para nós e que a gente colhe bons frutos até hoje. Ok, E perfeito. você? Olha, Davi, eu sempre fui calvinista roxo. Certo. Depois de um tempo sendo ensinado, eu aprendi a me simpatizar com a teologia calvinista. Eu acredito que essa teologia é uma teologia das mais saudáveis. Sim. Porém, muito daquilo que eu achava que era de Calvino,
era do apóstolo Paulo. E eu não sabia fazer essa diferença. Sim. Então, eu acho que para ser justo e coerente com a teologia que eu estudo, eu vou dizer o seguinte: a gente não tem que ser nem armínio, nem calvino, a gente tem que ser bíblico. Certo. E sendo bíblico, a gente tem que abraçar a doutrina. Por exemplo, a doutrina da eleição. Muita gente fala, não, é de Calvino. Não, não é de Calvino, é bíblica. Sim, com certeza. A doutrina, por exemplo, da liberdade de escolha. A livre agência. Não, é de Armínio. Não, não é de Armínio, ela é bíblica. Sim. Então eu acho que a gente tem que procurar o equilíbrio. Então eu vou te fazer uma pergunta agora, então. Manda. Já que a gente está respondendo perguntas. Uma vez alguém mandou assim no meu Instagram para mim, Davi, eu me tornei calvinista, né, depois de estudar, mas na minha cidade não encontrei nenhuma igreja da teologia reformada. O que que eu faço? Como você responderia essa pessoa? Ué, continua congregando na igreja que você está. Se essa igreja ela prega o evangelho, se ela prega a palavra de Deus Perfeito. de uma forma perfeita e fiel às escrituras, você fica lá, porque você não vai achar o conceito arminiano e calvinista na Bíblia. Você não vai achar os 5 pontos de Calvino na Bíblia. Isso. Mas você vai achar, por exemplo, a doutrina da santificação, a doutrina da eleição, a doutrina, por exemplo, da justificação e da salvação somente pela fé. É isso. Então, foi exatamente assim que eu respondi. O problema é que quando o cara mergulha nessa parada, o cara fica fechado só nisso, sacou? E aí quando o cara fica fechado, o mundo fica pequeno. O mundo ficou maior pra mim e a minha cosmovisão foi transformada completamente, porque quando eu saí do seminário eu saí assim também. Eu nunca falei isso pra ninguém, só pra você. Mas quando eu saí do seminário, e a minha esposa também sabe, quando eu saí do seminário, eu era completamente calvinista. Então, eu vou falar a verdade pra você. Eu me converti numa batista. Depois, sempre fui... Não sabia o termo, não conhecia o termo, nem a teologia arminiana, mas sempre acreditei praticamente em tudo que Armínio falava. Depois de um tempo que eu fiz seminário, eu também saí de lá como calvinista. E extremo ainda. Eu também. Supralapsariano. Depois você procura esse termo que nós não vamos falar, não. A gente pode falar depois sobre supralapsariano e infralapsariano. Só que aí depois de um tempo, a gente vai criando maturidade e equilíbrio. Né? Então hoje, por um tempo, eu só li teólogo calvinista, cara, e meu mundo ficou pequeno. Porque, por exemplo, a parte da santificação, se você não lê a doutrina reformada calvinista de uma maneira certa, você vai achar que a santificação só pertence ao Senhor. E você está inerte. Agora, por exemplo, quando eu comecei a ler Leonard Ravenhill, Por que tarda o pleno avivamento? Livraço. Comecei a ler a W. Tozer, né? Comecei a ler esses... A W. Tozer também é homem de Deus demais, não, cara. Demais, top. E são, não se declaram arminianos, mas também não são calvinistas. Sim. E eu vi que esses homens, eles ressaltam de uma forma muito sadia, equilibrada a santidade de Deus. Sim. E aí, é isso que eu queria te perguntar também, mano. Porque eu acredito que você ficou mais tempo nessa parada, sacou? Nessa bolha do calvinismo. Bem eu mais. fiquei menos tempo. Eu fiquei mais ou menos 2017 inteiro e o começo de 2018. Depois eu fiquei 8 anos nisso. Foi mais tempo então. Eu fiquei 2017 inteiro e o início de 2018, depois eu consegui furar essa bolha. Mas sabe o que me ajudou bastante, mano? A vida na igreja. Porque quando você... Aí que tá. Essa galera, eu vou falar uma parada polêmica agora. Quero saber se você concorda comigo ou não. Mas essa galera que é muito, extremamente, altamente fechada e radical no calvinismo, a maioria deles tem pouca vida na igreja. Vou além. A maioria que é fechada e que fecha nessa bolha do calvinismo se torna extremista, eles têm pouca vivência na prática do dia a dia da igreja e se torna defectivo na área do evangelismo. Eu acredito que não só deixa de ter uma prática da vida cristã. Quando eu falo vida cristã é evangelismo, é aconselhamento, é oração, porque muitas vezes deixa tudo na conta de Deus porque entende que tudo está predestinado. Mas eu vou além. Eu acho que deixam de evangelizar. Deixam de pregar o evangelho. E nós temos que entender o seguinte, quando a gente fala de calvinismo e arminianismo, nem Calvino era calvinista, nem Armínio era arminiano. Então, eu concordo com você sim. Eu acho que muitas vezes a falta de equilíbrio e a falta de sabedoria faz com que o calvinismo se torne infrutífero. É porque, e pra gente fechar essa pergunta, exatamente isso que você falou, cara. Nossa, eu concordo demais. E a vida na igreja me ajudou isso. Porque assim, você vai estudando a teoria da parada, mas quando você sai da teoria e você vai pra prática, pra vida da igreja, você vê
muita coisa acontecendo, cara. E aí você fala assim, caramba, esse negócio, por exemplo, falando a grosso modo, você vê na prática da igreja tanto algumas questões do arminianismo acontecendo, quanto algumas questões do calvinismo acontecendo. Você fala, caramba, o que tá rolando, velho? Aí é que tá um negócio. A gente muitas vezes comete o erro de olhar a vida cristã através dos olhos de alguns autores, e não através dos olhos de Jesus e dos olhos da Sagrada Escritura. Totalmente, mano. Eu acho que esse é o maior erro. E por fim, pra gente fechar essa parada aí, o calvinismo também virou muita moda. Sim, totalmente. Modinha. E, tipo assim, a minha crítica além de ter virado modinha, é porque, por exemplo, a galera que gosta mais de estudo, igual a gente, que gosta mais de leitura, que gosta mais dessa parada, vai pra essa vibe do calvinismo porque pega melhor. Pega melhor, mas também vira modinha, porque fulano faz, eu faço. Eu ainda continuo lendo, a maioria dos meus livros é calvinista, Sim. reformado, né? A maioria da minha literatura é assim, só que eu procuro agora colocar tudo na prática. Sim, E filtrar mais. E outra coisa, cara, que eu gostaria de aconselhar você que está me assistindo, procurar uma teologia equilibrada, bíblica, mas ler a Bíblia. Sim. Eu, muito tempo, li muito livro, cara, e pouca Bíblia. Eu sabia de vários autores, mas não sabia um versículo, às vezes, de cor. Então eu acho que... Todo mundo já cometeu esse erro, normal. Eu acho que a gente tem que procurar esse equilíbrio. Quando eu não era casado ainda, eu tinha, obviamente, menos responsabilidade. Eu morava na casa dos meus pais. Meu irmão, eu lia, tipo assim, um livro por semana, velho. Sem zoeira mesmo. Eu lia um livro por semana. Então eu tinha muita coisa na cabeça. Só que a minha leitura bíblica tava ficando Mano, deficiente. sabe uma coisa boa que abriu os meus olhos assim, mano, e me tirou dessa bolha? É estudar sobre cosmovisão. Total. Cosmovisão é top porque ela abre um novo leque na sua frente. Sim. Cosmovisão, apologética. Nossa, que é muito top, né? Abre tanta coisa na sua vida cristã. E querendo ou não, dessa forma, mas é a minha vivência, tá? O cristianismo fica mais leve, fica mais tranquilo para você compreender algumas questões. Às vezes a gente fica muito na área acadêmica e tem que ser acadêmico mesmo, tem que ler, tem que saber o que está falando, Sim, tem que sim. saber defender a fé, mas também tem que viver. Sim. Se eu só leio e não vivo, eu tô igual Spurgeon disse, né? Spurgeon diz o seguinte, se eu cresço só na graça e não cresço no conhecimento, eu sou como um passarinho que só tem uma asa, não consigo cumprir o meu propósito de voar. Então tem que procurar o equilíbrio. Um livro que me ajudou muito a respeito disso foi um livro que você me indicou, que eu li esse ano, em janeiro desse ano, mas um livro excelente, O Pastor como um Teólogo Público. Nossa, do Kevin Van Hooser. Muito bom, Top, muito bom. top. Mano, tem uma pergunta aqui que a gente trocou ideia semana passada. Diga. Amilenismo, pós-milenismo e pré-milenismo. Certo. Dentro disso, é o seguinte, nós vamos explicar o que é milenismo, o que é pós-milenismo e pré-milenismo. Nós vamos? Mas Satanás está solto ou está preso, mano? Cara, essa pergunta, ela gera muita polêmica, né? Porque a galera se baseia nisso em 2 capítulos da Bíblia, que Apocalipse capítulo 19, Apocalipse capítulo 20, e aí eles pegam alguns textos para entrar em harmonia com esses capítulos, como por exemplo o livro de Judas, 1 Pedro, por aí vai. Isaías, né? Tem alguma coisa lá do leão e cordeiro junto Isso. para falar do milênio, né? Beleza. O milênio já é uma outra vibe, porque o milênio é um texto bem específico em Apocalipse 20, mas é bem nebuloso essa parada do milênio Então vamos durante lá. a palavra de Deus. Vamos botar pimenta nesse negócio. Vai. Galera, o amilenismo é uma doutrina escatológica que acredita que o milênio de Apocalipse 20 ele é espiritual. Certo. Então essa é a ideia do amilenismo. O pré-milenismo acredita que os milênios de 1000 anos lá de Apocalipse 20 são 1000 anos literal, onde Cristo vai reinar lá de Jerusalém. E o pós-milenismo, ele também acredita que o milênio é espiritual, não é 1000 anos literal, porém, esse milenismo vai se dar através de uma conversão em massa. Então é o seguinte, pai bola, você é pré-tribulacionista? Pré-milenista? Se eu sou pré-milenista? Não. Você é pós-milenista? Não. Você é amilenista? Sim. E você? Sou amilenista. Certo. Sou amilenista. Por quê? Porque eu acredito que Cristo já reina espiritualmente, o milênio não é literal de 1000 anos. Certo. Cristo já reina, mas Satanás, ele não faz tudo o que ele quer. É restrito o seu poder pela autoridade de Jesus. Então você olha pro texto que diz que Satanás foi lançado no abismo, está preso, que um dia ele vai ser solto, e você entende então como aquilo sendo uma limitação
do agir de Satanás na Terra. Sim. Porque qual que é a parada? Os pré-milenistas, o que eles acreditam? Eles acreditam que o Satanás, na verdade, ele está solto e que ele será preso porque eles acreditam no milênio literal no reinado de 1000 anos. Por que eu não acredito no milênio literal de 1000 anos? Porque você tem algumas questões que são muito problemáticas para você responder no que diz respeito, principalmente aos outros povos durante o milênio. Porque, por exemplo, se você está acreditando que Jesus Cristo vem para reinar na Terra aqui e vai reinar 1000 anos aqui nesta Terra, ok, então o nosso povo vai ser eterno e os outros povos também serão eternos, como é que vai acontecer esse reinado e essa subjugação dos outros países, dos outros lugares? Esse reinado de paz de 1000 anos. Você tem várias e várias perguntas que elas são complexas para responder. Por isso eu acredito que ali o milênio não é literal. Tá, eu vou além também. Vai. Concordo com tudo que você falou. Mas primeiro eu acredito que o milênio não é literal, porque Jesus não falou de um milênio literal. Sim. Não há nenhum texto de Jesus falando sobre o milênio. Isso é muito interessante. Certo. Porque na escatologia de Jesus, que você vê ele falando sobre a sua segunda vinda e sobre a grande tribulação, Mateus 24, Marcos 13 e, se eu não me engano, Lucas 21. Jesus fala de princípio das dores, de grande tribulação, da sua volta e julgamento. Julgamento. Apóstolo Paulo fala do quê? Vinda de Jesus nos ares, e a gente vai já para o julgamento. E alguns textos ele fala sobre a ressurreição, né? Sobre a ressurreição. Isso. Mas você pega lá 2 Tessalonicenses, capítulo 2. O apóstolo Paulo fala o seguinte: Cristo volta, aniquila o anticristo com o sopro da sua boca e a gente já vai para o juízo. Então, eu não consigo, na minha mente finita, conceber um milênio, né, literal de 1000 anos. Lembrando, gente, que é a nossa opinião. Você é livre para estudar, para aprender sobre as outras. Deixa eu fazer um disclaimer aqui meu, tá? Falar por mim. O que é disclaimer, mano? Disclaimer é tipo assim, eu vou fazer uma nota, uma observação, assim. Isso, vai lá. Uma nota de rodapé. Sou leigo nisso. Escatologia é meu ponto fraco. É a matéria da sistemática que eu menos estudei. Confesso aqui. E hoje, pra mim, tá? Polêmico que eu vou falar agora também. Polêmica! Hoje, pra mim, pelo ministério que eu não tenho tanto tempo, eu não tenho tanta paciência e não seria tão frutífero pra mim hoje gastar muito tempo estudando escatologia. Então eu gasto mais tempo estudando cosmovisão, estudando apologética e estudando hermenêutica, que é o que mais eu preciso hoje. Essa é a sua demanda maior, né? Com certeza. Mas, mais pra frente, quando eu estiver numa outra fase, num outro momento, eu pretendo parar uns 6 meses da minha vida só para eu ficar engolindo escatologia e tal, e aí eu vou ficar melhor nessa bagaça. Então, mas quando por você enquanto... fazer isso aí, a gente lança uma série. Você lança uma lá no Multi, a gente lança uma aqui. Demorou, dá pra vai fazer. Paralelo. Mas, na verdade, também eu não estudo muito sobre escatologia, né? Mas acho que você manja mais que eu. Mas eu sempre foi definido na minha mente, assim, cara, que Cristo voltaria pós-tribulação. Tá? Pra mim, por exemplo, o que eu peguei bastante como base é o comentário de Apocalipse do Hernandes Dias Lopes, mano. Porém, tem uma série de mensagens top sobre isso do Pastor Domingos. Tem. Meu pai é amilenista. Isso também me influenciou bastante. Mas o seu pai, ele tem um diferencial. Ele, Hernandes e mais alguns. Que a teologia deles amilenista e pós-tribulacionista é uma escatologia que Cristo é vitorioso. Sim. Que o reino avança. A igreja termina vitoriosa. Mas o reino avança. Sim. Aí é que tá o negócio. Tem muita gente que olha, não, mas por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Não. Como se a igreja fosse terminar derrotada. O pessoal não vem pra igreja. Não, o pessoal não vem pra igreja é sinal de que Cristo tá voltando. Vai devagar, gente. O reino avança. Jesus Cristo é vitorioso. Cara, essa série do meu pai, sem brincadeira, acho que ela tem umas 16 mensagens, irmão. Tem muita coisa. Qual que é o nome? Apocalipse, o tempo do fim chegou. Demorou. Você entra lá e assiste. Vai ficar bom. Nós estamos chegando no final, porque esse vídeo já tá ficando comprido. Vamos fazer um parte 2? Vamos, demorou. Galera, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos. Nós vamos fazer um parte 2 respondendo perguntas na semana que vem. Galera, um abraço, Deus abençoe. Você que quer estudar teologia, dá uma olhada aí no link aí. Fechou? Abraço.